aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Nova Iguaçu. Um jogo decisivo para o Vasco. O Vasco tem como seu primeiro objetivo, né, nessa primeira parte assim de temporada de 2024, conquistar o Campeonato Carioca. E amanhã temos o primeiro jogo da semifinal, Vasco Nova Iguaçu, Maracanã, expectativa de Maracanã lotado. Expectativa de 70 mil pessoas no Maracanã, um jogo pro Vasco lavar a alma em relação ao que aconteceu na última quinta-feira, que não foi nada assim legal pro torcedor Cruz Maltino. O Vasco acabou empatando em 3-3, decidiu nos pênaltis, passou, mas foi um sofrimento completamente desnecessário. Amanhã o time do Vasco tem que entrar com a atenção totalmente ligada, então vamos ver no vídeo de hoje como o Ramon Dias deve mandar o time a campo. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis e para o torcedor entender, já ir para o jogo entendendo como o Vasco deve jogar amanhã. Show? E vai fazer sua aposta nesse final de semana aí, tem Fla-Flu, tem Vasco versus Nova Iguaçu para você apostar, fora outros jogos também no futebol mundial, Liverpool e Manchester City nesse domingo. Aposte pela Buns. Quer tornar seus jogos ainda mais emocionantes? Vai e aposta na Buns. Utilizando esse meu link aqui no comentário fixado, você ganha um bônus de $7 para fazer suas apostas. Então não perde tempo, vai apostar, é pela Buns, primeiro link aqui no comentário fixado, beleza? Bora pro vídeo, campeão. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã, 6h30 da tarde contra o Nova Iguaçu. O goleiro será o Léo Jardim. Teremos Léo Jardim no gol do Vasco, que vive uma fase espetacular. Foi muito bem na decisão por pênalti, foi muito bem durante os 90 minutos também da partida entre Vasco e Água Santa. É para mim um dos melhores, se não o melhor goleiro atuando em solo brasileiro nesse ano de 2024. Já veio de uma temporada 2023 muito boa e tá mantendo esse nível de atuação em 2024 o Léo Jardim. O Vasco tende a vir amanhã novamente com 3 defensores, João Vitor, Medel e Léo. Aí, se ele vier com 3 defensores, ele vai colocar o Paulo Henrique aberto pela ala pelo lado direito e o Lucas Piton aberto pela ala esquerda. No meio de campo, eu acredito que ele vai entrar com Zé Gabriel como titular. Tem uma pequena chance dele colocar o Sforza no jogo, porque o Sforza entrou bem no jogo contra o Água Santa. Eu achei que ele deu um toque melhor, um refino melhor na saída de bola do Vasco do que vinha dando o Zé Gabriel, que vem sofrendo críticas dos torcedores. O Zé Gabriel teve uma queda assim de produção, ele viveu um momento muito bom com o Ramon Dias, mas vem tendo uma queda de produção, não vem sendo tão produtivo. Tá dando brecha para o Ramon Dias colocar o Sforza no time titular. Inclusive o Sforza foi contratado para ser o titular, então a gente entende assim que, dependendo do que estiver acontecendo nos treinamentos, dependendo ali do desempenho também nas partidas, o Sforza deve ganhar essa vaga com o tempo do Zé Gabriel. O Galdames será esse volante, jogando um pouquinho mais à frente, se apresenta muito no campo de ataque para marcar gol, para dar assistência, para participar das jogadas. E aí é aquilo, né? Eu sempre comento com vocês, o Vasco esse esquema fica com meio de campo desguarnecido, apenas fica o Zé Gabriel e o Galdames para marcar. Mais à frente, o Adson deve ser novamente o titular da equipe, jogando aberto aqui um pouquinho mais pelo lado direito do campo. Pelo lado esquerdo teremos o Paê. O Paê nesses últimos jogos voltou a ficar muito colado na linha lateral aqui na esquerda, junto com o Lucas Piton. Eu, e assim acredito que a maioria da torcida do Vasco prefere o Paê flutuando pelo meio de campo, com liberdade para jogar na esquerda, com liberdade para jogar na direita. E ele poderia fazer o mesmo com o Adson, deixar os dois com a liberdade maior para flutuar atrás do centroavante, que é o Verratti, e deixar de fato as alas, as laterais, para o Piton e para o Paulo Henrique. É claro, é mais fácil a gente aqui comentando do que executar dentro de campo, mas assim, é óbvio que o time do Vasco fica muito mais produtivo quando tem o Paê jogando aqui pelo centro, com essa liberdade para flutuar atrás da última linha do adversário, senão a marcação já fica encaixada aqui no Paê jogando pela esquerda, saca? Então assim, eu vejo que seria mais produtivo pro Vasco. Centroavante será o Pablo Verratti, que também vive grande fase, tá jogando muito bem. Tô gostando das movimentações do Verratti, vindo participar um pouquinho mais atrás aqui. Ele vem para participar do toque de bola, às vezes cai agora pelos lados para dar assistência ao Paê ou para Adson infiltrarem também na área. Mas essa faceta do Verratti saindo da área, ele gera espaço para ele mesmo. Ele sai, digamos que o zagueiro fica meio que sem a referência de quem marcar, os dois zagueiros aqui adversários. Os dois zagueiros adversários perdem um pouco da referência. A gente tem aqui uma linha adversária de 4 e o Verratti aqui na frente. O zagueiro tem a referência do Verratti. Quando ele sai da área, começa a trabalhar a bola com o Paê, com o Adson e fica sem ninguém na área, às vezes até o Galdames infiltra,
e depois o Verratti volta para pegar o cruzamento ou do Paulo Henrique ou do Lucas Piton, isso pode ser produtivo para o Vasco. Foi assim que o Vasco marcou o gol no último jogo contra o Água Santa. O Verratti saindo da referência, buscando atrás, participando das jogadas, e aí depois sim o Verratti voltando para fazer o gol dentro da área, subindo de cabeça, que é a sua especialidade. Esse é um encaixe que pode ter. A gente pensa que o time do Nova Iguaçu jogando em um 4-3-3, se a gente pensar em um Nova Iguaçu jogando em um 4-3-3, o Payet tem que flutuar entre essa última linha aqui do Nova Iguaçu. O Payet e o Adson, eu acho que funcionariam melhor flutuando atrás dessa última linha, onde eles conseguiriam encontrar um pouco mais de espaço e receber na bola o Galdames ou o Zé Gabriel, quebrando essa linha de marcação para colocar essa bola no Payet ou no Adson. Eles poderiam fazer passes para Lucas Piton, passes para Paulo Henrique e enfiadas de bola também para Verratti, ou um para o outro, Adson passando para enfiar a bola e assim por diante. Essa é a configuração que eu mais gostaria do Vasco. Mas pode ser que o Ramon Dias abra mão do esquema de 3 zagueiros. Suponhamos que ele abre mão do esquema de 3 zagueiros, ele tende talvez a tirar o João Vitor do time ou o Léo. Ele não tem tirado o Medel da equipe, então se ele tirasse o João Vitor, ele colocaria o Matheus Carvalho jogando aqui no meio de campo. E aí formaria a dupla de zaga com o Léo e com o Medel. E aí o Vasco iria mais para um 4-3-3, que é uma formação mais clássica. Aí teria o Matheus Carvalho no meio de campo, Zé Gabriel e Galdames, ou Esforza, Matheus Carvalho e Galdames. É uma das opções que ele também tem. Ou ele deixaria o João Vitor na zaga junto com o Medel e colocaria aqui também o Matheus Carvalho mais à frente. E também tem essa pequena dúvida, será que ele começa com Adson? Será que ele começa com David? Eu iria de Adson, ele pode ser que coloque o David, os dois aí estão disputando, brigando por essa posição. Beleza? E também o Vasco já tem o seu outro atacante, Cleiton Silva, à disposição. Saberemos hoje se ele vai ou não ser relacionado para a partida um pouquinho mais à frente. E aí o Cleiton Silva poderia ser uma opção para jogar ao lado do Verratti ou para jogar entrando em um segundo tempo, se o Vasco precisasse de outro centroavante. Beleza? Essas são as possibilidades de escalação do Vasco contra o Nova Iguaçu. Se vocês curtiram, explode o botãozão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar no maior número de torcedores possíveis. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!